Dano moral. O que é? Onde vive? Do que se alimenta? Confira hoje, neste vídeo, neste maravilhoso canal. Se você vive no planeta Terra, eu não tenho dúvidas de que você já ouviu falar em dano moral. O dano moral é uma espécie de dano, mas que não é causado diretamente a uma coisa, mas sim a uma pessoa. Geralmente estamos mais acostumados a falar em dano quando alguém bate no seu carro, por exemplo. Mas isso é um dano material porque envolve um bem material. Já o dano moral está relacionado à dignidade, à reputação, à imagem e por aí vai. Assim, o dano moral decorre geralmente de uma situação humilhante, constrangedora, que causa algum tipo de sofrimento, angústia ou dor à pessoa. O dano moral está previsto na nossa Constituição Federal e também no nosso Código Civil. Ambas as leis garantem que todo aquele que sofreu um dano moral tem direito de pedir uma indenização, e todo aquele que causar um dano moral tem a obrigação de reparar esse dano. Porém, para que realmente seja configurado um dano moral, tem algumas questões que precisam ser analisadas pela Justiça. Primeiro, eu preciso te dizer que tem alguns tipos de dano moral que não precisam necessariamente de prova, porque o próprio fato em si já presume que houve um dano moral. Esse tipo de dano é chamado de dano in re ipsa, que significa o dano pelo próprio fato. Vou dar um exemplo. Você nunca comprou na loja X, nunca nem ouviu falar. Um belo dia aparece você lá com o nome negativado no Serasa devendo 5 mil para essa empresa. Você não vai precisar entrar com uma ação para explicar para o juiz o porquê que você está com o nome sujo por uma dívida que você não deve. É péssimo, ele sabe. Então, basta você provar que realmente não deve naquela empresa e pá, dano in re ipsa configurado. Mas, como na vida nem tudo é tão óbvio, temos ainda o dano moral que precisa ser comprovado para se restar configurado. Então, nesse caso, você vai ter que explicar tintim por tintim para o juiz o porquê que você entrou com a ação, o que aconteceu, qual foi o resultado dessa situação e o porquê que você acha que isso é um dano moral. E para que seja comprovado pela lei, é indispensável que estejam presentes 3 requisitos que têm uns nominhos bem diferentões: o ato ilícito, o nexo causal e o dano. Não se desespere que eu vou explicar. Ato ilícito. Esse, pelo nome, eu acho que você consegue entender o que significa, né? É todo aquele ato que é contrário a uma norma. Tipo aqueles quadrinhos de não pise na grama, aí sempre tem um abençoado que vai lá e pisa. Então, esse abençoado cometeu um ato ilícito, porque é um ato contrário à norma que ele acabou de ler. O nexo causal é quando eu preciso comprovar que foi aquela conduta específica que gerou o dano moral que eu sofri. Então, o nexo causal é como se fosse a prova da conexão entre a conduta e o dano. Isso porque eu não posso entrar com uma ação pedindo dano moral por uma coisa que não tem nada a ver com o que eu sofri, né? Então faz todo sentido. E por fim, tem que comprovar a existência de um dano, que é o resultado final da história, onde acontece a situação de sofrimento, de humilhação e etc. Então, para que haja um dano moral, tem que haver um ato praticado por alguém em desconformidade com a norma, um nexo causal entre essa conduta e o resultado final, que é o meu dano. Vou dar um exemplo hipotético. Entrei numa loja comprar uma camiseta, mas eu não achei a camiseta que eu queria, então eu estava saindo da loja. Na hora que eu saí, disparou todos aqueles alarmes da porta e fez um fuzuê danado na frente da loja. Nesse momento, chega uma porrada de segurança, vem tudo em volta de mim e pede para olhar as minhas coisas, para revirar os meus pertences. Eles pegam minha bolsa, jogam no chão, revira tudo lá para conferir se eu não furtei nada da loja. Nesse momento, lota de gente na frente da loja para saber o que vai acontecer nessa história toda. Você consegue imaginar a humilhação? A quantidade de gente achando que eu furtei alguma coisa do estabelecimento? E o sofrimento que isso pode ter me causado? Essa humilhação é o dano moral. O ato ilícito é a revista dos pertences pelo segurança e o nexo causal é justamente o fato de que foi essa revista que me causou essa humilhação. Vou dar outro exemplo para você ficar craque. Vamos supor que o seu Alecrim é aposentado e recebe a aposentadoria dele lá no Banco X. Um belo dia ele foi sacar a aposentadoria e viu que não tinha nenhum saldo positivo. Então ele entrou em contato no banco e descobriu que foi feito um empréstimo e que, por conta desse empréstimo, foi descontado o valor da aposentadoria dele. Só que o seu Alecrim não fez empréstimo nenhum. Você consegue imaginar o desespero do pobre do seu Alecrim? Como é que ele ia fazer sem a aposentadoria dele para sobreviver, sendo que ele nem pediu empréstimo nenhum para o banco?
Daí ele ligou no banco, explicou que não pediu empréstimo nenhum, tentou resolver, tentou pedir o dinheiro de volta e o Banco X mandou seu Alecrim plantar batata. Então, aqui o dano moral está justamente nessa angústia, nessa preocupação, nesse sofrimento que seu Alecrim está enfrentando por não ter como resolver o seu problema. Agora ficou fácil de entender, né? Então, meu caro, se você passou por uma situação de dano moral, você não só pode, como deve, entrar na justiça e pedir uma indenização por conta disso. O valor dessa indenização ele é variável e vai depender de cada caso. Geralmente, para se fixar o valor do dano moral, são estabelecidas algumas regrinhas, como, por exemplo, a extensão do dano causado, o poder econômico da pessoa que causou esse dano, e outro eu esqueci. E o fato de que essa indenização precisa gerar um incômodo a quem está pagando, que é o chamado caráter pedagógico. Então, quanto mais grave for o dano, maior a indenização, e quanto mais a pessoa que causou o dano tiver um poder aquisitivo favorável, também pode ser maior a indenização. Agora que você já tá craque em dano moral, eu fico por aqui. Um beijo e até!